Eu nunca tinha visto uma oração de meia hora. Quando ele terminou de orar, ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros e deu uma entrevista de 4 minutos. E eu fiquei chocado a princípio, porque você e eu talvez inverteríamos isso. Nós faríamos uma oração de 4 minutos e daríamos uma entrevista de meia hora. E eu só fui perceber depois que ele estava nos ensinando uma verdade: Deus é mais importante do que as pessoas. Avivamento chega, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Temos sede de Deus, como o sedento tem sede de água. Um dia o presidente da Coreia ligou para o pastor. A secretária atendeu e ele disse: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. O homem ficou muito bravo do outro lado da linha. Eu sou o presidente e eu quero falar com o pastor agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor. Disse: o senhor não me atendeu. Eu precisava falar com o senhor. Eu precisava falar naquela hora. E o pastor disse: eu não atendi o senhor porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu comecei a entender que esse povo recebe torrentes de Deus porque Deus é prioridade. É isso que nós precisamos, irmãos. Se nós queremos avivamento, nós devemos ter sede de Deus, desejar Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que sucesso, mais do que fama, mais do que conforto, mais do que saúde, mais do que qualquer outra coisa. Talvez um dos maiores avivamentos que a história já conheceu, e eu estou vendo vários jovens aqui, aconteceu com um adolescente no país de Gales, no ano de 1904. O país de Gales estava tomado por jogatina. Os estádios de futebol, como no Brasil, estavam lotados. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos, não é porque em época de Copa do Mundo, mas é uma grande febre a questão do futebol. Assim estava o país de Gales, os estádios lotados. No domingo as pessoas queriam mais ir para o campo de futebol do que para a igreja. Até que um moço, adolescente, entrou no gabinete do seu pastor e viu o seu pastor com o rosto em terra, clamando a Deus, dizendo: meu Deus, dobra a minha vida, meu Deus, dobra a minha vida. Aquele moço ficou impactado com esse fato e disse: meu Deus, eu também preciso ser dobrado, dobra a minha vida também, Senhor. E ele estudava numa cidade vizinha. No domingo seguinte, ele estava na igreja, e enquanto o pregador falava, ele entendia no seu coração, ou sentia um desejo enorme de voltar para sua pequena vila, para sua pequena cidade, e começou uma reunião de oração na segunda-feira. Muito moço e inexperiente, após o culto, procurou o pastor e perguntou: pastor, eu estou confuso, eu não sei se a voz que eu estou ouvindo, se é voz de Deus ou voz do diabo, mas eu estou sentindo um desejo enorme de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração amanhã, na segunda-feira. O pastor sabiamente lhe disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar não. Se é para orar, para voltar, que Deus falando com você. E ele voltou. Na segunda-feira começou uma reunião de oração. Foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Quando Deus abençoa, as pessoas não ficam inquietas, ficam sedentas. Quando Deus visita o seu povo, não precisa propaganda. No dia seguinte, a igreja lotada estava. Na quarta-feira, uma multidão reunida para encurtar a conversa. No sábado, o comércio da cidade fechou. Em 6 meses, esse avivamento percorreu o país de Gales. Nas universidades, nas escolas. Esse avivamento foi para Xangai, na China, foi para a Coreia do Sul e varreu a nação inteira. E em 6 meses havia mais de 100.000 pessoas convertidas. É esse o avivamento que nós precisamos, queridos. Que nos leve a ter fome de Deus, que nos leve a ter sede de Deus, que nos leve a clamar a Deus por uma visitação dos céus sobre a nossa vida. Mas eu gostaria de dizer para você que há uma última verdade nesse texto que eu gostaria de explorar.
Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento é objeto de clamor da igreja. Quarto, o avivamento traz resultados gloriosos. Gloriosos. Veja comigo o verso 4. Primeiro resultado que o avivamento traz, meus amados irmãos, é o crescimento numérico da igreja. Versículo 4 diz: os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O que o texto está dizendo é que quando Deus derrama do seu Espírito, as conversões se multiplicarão, elas brotarão com certa naturalidade. O próprio Deus agirá de uma maneira extraordinária. Leia a história da igreja e você vai ver que os tempos mais áureos aconteceram em tempos de avivamento. Foi assim no Pentecoste, foi assim na Reforma, foi assim na Inglaterra no século XVIII, foi assim nos Estados Unidos no século XIX, foi assim no século XX na Coreia do Sul. É assim em todo lugar onde Deus derrama do seu Espírito. Há colheitas abundantes, há conversões abundantes, e Deus se manifesta salvadoramente no meio do seu povo. Quando? Quando o povo de Deus prepara o caminho do Senhor. Certamente vocês conhecem o pastor Ronaldo Lidório. Muitos de vocês acompanham o ministério dele. A nossa igreja tem o privilégio de estar ligado ao ministério dele desde a sua época de seminarista. Ele foi para Gana plantar uma igreja entre um povo animista, feiticeiro e ágrafe. E ele, depois de chegar naquele povo, várias semanas procurando em alagados e selvas, ele chega e alcança aquele povo. Fica ali 3 meses, orando e jejuando, pedindo para Deus uma estratégia para alcançar aquele povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprendem o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: como é que você chama? Ele dizia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Eles provocavam uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele. Assim, uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que onde ele estava em Coni havia um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem de 3 dias a pé, com a filhinha de 7 meses enrolada nos lençóis, à beira da morte, com a pele necrosada, com ferida da cabeça aos pés. Ela chega em Coni e pergunta: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo responde: sou eu mesmo. Ela desembrulha sua criança, com a pele toda necrosada, com feridas purulentas da cabeça aos pés, e diz: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Ronaldo pegou aquela criança nos seus braços e orou a Deus. Disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que tu tens todo o poder nos céus e na terra. Deus, cura esta criança para testemunho do Evangelho, para a salvação desse povo, para a glória do teu nome. Embrulhou a criança de volta nos lençóis, devolveu a sua mãe. Ela pegou o caminho de volta para sua aldeia 3 dias. Quando ela desembrulhou a criança lá na sua aldeia, nem cicatriz de ferida tinha mais no seu corpo. Deus havia regenerado completamente a sua pele. O milagre havia acontecido. E o Ronaldo registra num de seus livros, porque aquela mulher, diz ele, naquele mesmo dia saiu gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado o Deus verdadeiro. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida. Os feiticeiros saíam do mato, da roça, chorando, tomados de convicção de pecado, e às dezenas as pessoas iam chegando, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo.